que é a carta do Carlos A. Júnior. O senhor já foi comunista. Que acontecimento serviu para precipitar aquele estalo e fazer com que o senhor chegasse à conclusão que o comunismo não era a saída? Muito bem. Essa é uma história muito complicada, mas o primeiro sinal de que aquilo não prestava, eu obtive já praticamente no primeiro mês, né, de participação no Partido Comunista. Note bem que dentro do partido eu era peixe pequeno, eu era o que eles chamavam tarefeiro. Tarefeiro é o sujeito que só obedece ordem e não discute, né? Mas acontece que o próprio sujeito que me cooptou para entrar no partido, o sujeito me cooptou, nós entramos, havia uma base comunista ali na Folha de São Paulo, nós tínhamos nossas reuniões, nossas atividades, mas logo em seguida aparece um sujeito muito sinistro do comitê estadual, dizendo o seguinte, olha, o companheiro fulano de tal, ele arrumou uma amante que nós temos razões para suspeitar que seja agente do DOPS. Então, nós temos que isolá-lo durante algum tempo, enquanto nós investigamos esse negócio. E simplesmente delegou 3 voluntários, entre os quais este que vos fala, para localizar um lugar onde depositar o sujeito. Em suma, era quase um cárcere privado, entendeu? E, naturalmente, não fui eu que achei, mas um dos 3 acabou achando um barraco numa favela, que eu lembro que você andava até o zoológico de São Paulo, depois andava mais outro tanto e mais outro tanto. É um lugar que eu nunca mais conseguiria achar. E depositamos o sujeito lá, e de vez em quando íamos lá levar cigarro para o sujeito. Eu sei que passou um tempo, né, daí eu fui desligado dessa missão e esqueci o assunto. Daí estou eu um dia lá nessa época eu trabalhava no jornal Notícias Populares, que é jornal sangrento, que pertencia à Folha de São Paulo. E estou eu lá sentadinho e escuto 2 companheiros do partido, um dizendo para o outro assim, sabe quem estava aí na portaria? Aquele filho da puta do fulano de tal, que era justamente aquele que me havia convidado para entrar no partido. Nós não deixamos nem entrar no edifício. Em suma, o sujeito, por uma suspeita que ela jamais se confirmou, ele tinha sido excluído não somente do partido, mas excluído da profissão. Passa mais um tempo, estou eu lá tomando um cafezinho num bar na frente da Folha de São Paulo, e entra o sujeito magro, barbudo, esfarrapado, um verdadeiro mendigo, e vem falar comigo. E eu, como bom militante, leal ao partido, virei as costas, o cara não quis nem conversar com ele. Foi uma semana depois que eu comecei a pensar, falei, olha, não só eu sou um filho da puta, mas todos esses são filhos da puta. Quer dizer, isso aqui é um ambiente de uma moralidade baixíssima, no fundo, tão ou mais repressivo do que aquela ditadura que ele condena. E eles vivem se queixando de que são excluídos e são, como é que se diz, escorraçados da sociedade, mas eles fazem isso com uma técnica e fazem com uma satisfação sádica enorme. Esse foi o episódio que me botou a cabeça para funcionar. Mas mesmo assim, eu sou muito burro. Eu levei muitos anos ainda para tirar a conclusão, porque mesmo depois que eu me afastei do partido, eu estava envolvido naquela atmosfera esquerdista que domina a imprensa. Dominava já naquela época. A imprensa inteirinha era esquerdista. Havia ainda naquela época articulistas de direita importantes. Eu me lembro, por exemplo, do Lenildo Tabosa Pessoa, que trabalhava no Jornal da Tarde. Escrevia uns artigos muito bons no Jornal da Tarde. E eu me lembro que o Lenildo era odiado pela redação inteira, pelo simples fato de ser direitista. O único direitista que não era odiado, que eu me lembro, era o Carlinhos Brickman, que era um sujeito gordo, tamanho de uma porta na altura e na largura. E que era um sujeito tão simpático que ninguém conseguia ficar com raiva dele. Então o perdoavam por ser direitista e até malufista, parece que se dizia. Mas, em geral, a atitude das redações contra pessoas conservadoras era extremamente hostil. Isto já no tempo da ditadura, tá certo? Então, a gente, envolvido nessa atmosfera de esquerdismo geral, ainda levei muitos anos para chegar às conclusões. Acho que foi só uns 5 ou 6 anos depois desse episódio que eu decidi que estava na hora de começar a ler livros direitistas, porque até então eu tinha me intoxicado do manual de marxismo-leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, das obras do Caio Prado Júnior, né, das obras do Georg Lukács, e
havia dois autores de muito sucesso na nova esquerda, na época, que eram Paul Baran e Paul Sweezy, os dois. Enfim, tinha uma infinidade de livros comunistas. As obras de Lenin eu li um bocado nesse período. Ou seja, tinha passado 7 anos me intoxicando de comunismo, e daí me deu o estalo. Falei, pô, mas por que eu não leio os caras do outro lado também? Daí que eu comecei a ler alguns pensadores conservadores na medida em que os encontrava. Porque você veja, esse pensamento conservador, ele é tão excluído no Brasil que você tem dificuldade até de saber quais são os autores. Quando se publicou, 3 ou 4 anos atrás, esse famoso Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, feito por 106 professores, pagos a peso de ouro pelo governo brasileiro, o que eles fazem? Todos os autores importantes do mundo conservador estavam excluídos. Então, existe uma barreira, você nem tem acesso a isso, você não chega a saber. Então, eu, com muita dificuldade, fui encontrando um autor ou outro. Você veja, a burrice imperante e que se impregnou na minha pessoa era tão grande que eu levei... 20 anos depois é que eu fui ler, por exemplo, Russell Kirk, que era vamos dizer, o grande teórico, inspirador aqui da ala conservadora do Partido Republicano. Mas na época eu li, por exemplo, o Ortega y Gasset, eu li o Joseph de Maistre, eu li o que havia ao alcance. Né? E aos poucos fui vendo que não eram os monstros que se diziam, que ao contrário. Monstro era Georg Lucas, que vivia puxando o saco de Stalin, mudava de ideia sempre que o Stalin mandava, assim por diante. E foi isso que foi mudando gradativamente a minha posição. Eu não consigo nem datar, né, o dia em que, vamos dizer, realmente eu rompi com o esquerdismo inteiro, mas foi gradativo, porque eu lembro que até uns 10 anos atrás eu ainda tinha algum respeito intelectual por autores de esquerda. Hoje não tenho mais respeito nenhum, porque vejo que não merecem. Dizer que Marx é um vigarista é pouco. Marx é um charlatão integral. Tudo que esse homem escreve é falsificado, cada linha. Quanto mais você estuda, mais você vê isso. Agora, no começo, é difícil você perceber isso por causa da autoridade, do prestígio imenso que tem. Agora, quanto tempo leva, vamos dizer, um jovem brasileiro para ele escapar dessa atmosfera que é dominante e imperante, que está por toda parte, e começar a raciocinar? Né? Quer dizer, isso é que nem o peixe. O peixe não consegue saber o que é água porque ele nunca esteve fora da água, então não tem meio de comparação. Isso, para um estudante brasileiro, é um dos maiores desafios.